Salve, salve, galera. Eu sou o Eiter e sejam muito bem-vindos ao DevLab Mac, tá? A gente tá com uma continuação, esse vídeo vai ser uma continuação do vídeo anterior, onde eu mostrei pra vocês como é que vocês fariam pra criar uma sala personalizada manualmente. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês outras formas de você fazer isso também, tá? A gente vai estar continuando falando sobre aquele vídeo. Caso você não tenha visto o vídeo anterior, recomendo que você pause esse vídeo, vá até o vídeo anterior, assista ele completo pra vocês entenderem o que a gente vai estar falando aqui nessa aula. E depois volte para assistir esse vídeo aqui, que vai ser uma continuação. Então, bora lá. É o seguinte. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, mostrei para vocês, né, como é que vocês fariam apenas para criar uma sala. Que no caso a gente usou esse método aqui, tá? No caso a gente pode usar só até aqui. Não precisa mais do resto do script abaixo disso e tal. E precisaria também desse método aqui, como eu mostrei para vocês. Mas vamos lá. Por que eu fiz um script tão grande e o que eu coloquei nele? Eu vou entrar em detalhes para vocês aqui, para mostrar para vocês algumas coisas, mais para abrir a cabeça de vocês, tá? Vocês não precisam copiar isso, mas é só para vocês entenderem o porquê que eu fiz isso, que quando vocês entendem, vocês falam, pô, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, entendeu? Porque aparentemente, quando você pega lá pelo próprio Fusion, né, pelo documento do Fusion, ele parece um pouco enrolado e parece que meio limitado, mas dá para fazer bastante coisa. Então vamos lá, como eu falei para vocês na aula anterior, quando você usa esse método aqui, quando você chama esse método aqui, né, do runner start game, ele cria uma sala, ó. Ele já conecta no servidor, ele entra no lobby, ele procura uma sala, se não encontrar ele cria uma sala. Mas, vamos lá, nesse script que eu tava usando aqui, eu tava usando ele para criar um MOBA, tá? E o MOBA, nesse estilo que eu queria fazer, era o seguinte. Eu queria que o jogador, ele entrasse no lobby, ele criasse uma sala onde só tivesse ele, e essa sala não estaria visível no lobby, ou seja, se as pessoas quisessem entrar dentro daquela sala, eles teriam que ter o ID da sala e entrar pelo ID, e não pelo lobby, tá? Por isso que ela estava open, mas se ela estava visível, no caso, eu estava usando como ele false, tá? Ele não estava visível pelo lobby. Outra coisa, vocês podem ver que o meu session name, ele estava aqui como... Eu não estava passando o nome da sala, né? Ele estava aqui meio apagado. Eu podia até apagar esse código aqui, mas eu vou deixar aqui porque eu vou usar ele mais tarde. Aí o que esse script aqui ele está fazendo? Ele vai procurar uma sala de acordo com essas informações aqui, tá? No meu caso, eu estava usando o modo compartilhado, né? Porque pro MOBA, para mim era mais interessante. Mas aqui eu vou deixar o auto host mesmo, porque daí faz mais sentido para esse projeto que eu estou fazendo atualmente. Então é o seguinte, eu passava as informações da sala, né? Que no caso a informação da sala era de acordo com o tipo de lobby, no caso aqui ele vai ser auto host ou client. Ele vai passar o tipo de jogo que eu tô querendo jogar, né, o modo de jogo, no caso, que era o Game Mode, ele passa para cá. A quantidade de players que eu quero dentro dessa sala, que eu passei aqui, a quantidade de players é 2. Se ela vai estar aberta e se ela vai estar visível. Eu já falei para vocês o que significa esses três aqui no vídeo passado também. No meu caso, aqui eu coloco como false. Porque quando você chama esse método, ele vai tentar entrar numa sala. Se ele não conseguir entrar numa sala, ele cria uma sala com essas mesmas informações. Se isso tiver true, mas se tiver false, como eu botei aqui agora, ele vai tentar procurar uma sala e se ele não encontrar uma sala, ele não cria outra sala. Ó, vou salvar isso aqui e vou mostrar pra vocês como é que fica. Como vocês podem ver, ó, no vídeo passado eu mostrei pra vocês, né? Aqui ele tava true. Aí eu consegui entrar e criar uma sala. Mas dessa vez eu vou deixar aqui como false e vou mostrar pra vocês como é que ele fica. Ó, vou dar play aqui. Tirei minha câmera da frente para vocês poderem ver melhor aqui os resultados dentro do console. Mas é o seguinte, ó. Já fez toda a conexão que eu falei para vocês no vídeo anterior já. E aqui no final ele já aparece aqui o seguinte, ó. Start Game Failed. No caso aqui, ó, foi o falha iniciar, tá? Então, o falha iniciar Game Not Found. Porque ele não encontrou uma sala com essas propriedades que eu passei para ele encontrar, tá? Aí, se eu boto aqui True, aí ele não achou uma sala, ele já cria. Mas por que eu botei False? Porque eu quero trabalhar de outra forma, caso ele não encontre uma sala. Ou seja, é o seguinte... Eu quero que ele crie outra sala, tá? Então, ó, se ele não conseguiu entrar na sala, ele deu falha. Deixa eu pegar aqui e desativar isso aqui para não ficar rodando. Aí ele vai pegar e vai chamar esse método aqui, ó. Ele vai passar um game type, ou quantidade máxima de players, e se ela vai estar visível ou não, tá? Então, beleza. Nesse método aqui, apagar runner, que eu tenho que apagar o runner, depois eu crio uma sala. Então, apagar runner, eu crio a sala. Tá? Passei todas aqui as variáveis. Eu destruo primeiramente o runner, tá? O runner foi o runner que eu instanciei, esse instantiate aqui. Eu tenho que apagar ele. Depois eu faço o quê? Eu instancio outro runner com o prefab que eu tenho ali em cima. Depois eu pego esse runner e pego o componente network runner dele, tá? Que é o script que eu preciso trabalhar com ele. Aí aqui eu entro no lobby. Por quê? Porque como eu mostrei para vocês anteriormente,
aqui se você entra direto na sala, ele já entra em um lobby. Só como eu falei para vocês no projeto anterior, a primeira coisa que ele fazia antes de entrar na sala é entrar em um lobby. Então aqui eu espero ele entrar no lobby. Depois que ele entrar no lobby, se o lobby for válido, aí ele cria uma sala. Ele vai chamar esse método aqui, ó, de criar uma sala. Se ele não for válido, ele vai passar aqui, ó, não estou no lobby. Beleza? Nesse método criar sala, é a mesma coisa. É praticamente o Ctrl+C e Ctrl+V do método ali em cima. Só que eu passo algumas coisas a mais. Por exemplo, ali em cima, como vocês podem ver aqui, ó, eu tirei o nome da sala, a seção, né? Eu não quis o nome dela. E nesse aqui, eu passei o nome dela para a galera ter acesso a qual é o ID da sala. E eu deixo ela visível também, para que os jogadores consigam entrar nessa sala pelo lobby. Ou seja, aqui tipo, eu já estou procurando uma fila, entendeu? Eu já estou na fila. Aí eu passo aqui o resultado e eu trabalho com ele ok. Aí entra da mesma forma, tá? O resultado aqui. Se achou, ele chama esse aqui. Se não achou, ele chama esse aqui de baixo. Aí tem outro porém aqui. Beleza? Esse aqui foi o script completo que eu mostrei para vocês. No começo desse script, eu chamei o lobby aqui. Então, antes de tentar entrar numa sala, eu chamo o lobby. Para chamar esse lobby, eu tenho que chamar pelo await join lobby. Para ter esse método await, ele tem que ser async. Então, eu vou botar aqui, ó, async. Beleza? Aí aqui eu consigo. Quando eu começo o script, ele já entra no lobby. Beleza? Startou, começou o jogo, ele já está dentro do lobby. Ele já procura um lobby. Beleza? Fechou? Agora é o seguinte. Quando eu estiver dentro da sala, eu tenho que trabalhar com as informações. Por exemplo, eu entrei na sala ou eu saí da sala. Aí para isso, tem aquele outro script que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, que foi o script entrou na sala. Tá? Esse script aqui, o que ele vai fazer? Ele vai servir para você trabalhar com as informações de quando você entra na sala ou de quando alguém entra na sala. Tudo que for fazer com relação a, tipo, a sala, você pode trabalhar por aqui. No meu caso, eu só preciso trabalhar com 3 informações. Que aqui no caso, eu coloco o Fusion, porque ele tem que trabalhar com Fusion. Ele tem um Simulation Behavior. Por quê? Porque esse Simulation Behavior, ele vai simular, né? Ele vai começar a partida e vai começar a simular tudo que acontece dentro da sala. Ele tem que passar as informações através desse Simulation. Depois eu pego o Network Runner, beleza? Que, inclusive, ele já vai estar, deixa eu mostrar para vocês, dentro do meu prefab. Então, aqui, ó, eu tenho o Network Runner prefab. Aí aqui tem o Network Runner e já tem aqui o entrou na sala, que é o meu script. Então, no método start, eu pego o meu Network prefab e eu atribuo ele aqui. Depois, eu tenho que trabalhar com as informações aqui, ó. Quando um jogador entrar na sala, quando o player entrar na sala, eu posso trabalhar com as informações aqui de acordo com o que eu quero. Então, vamos supor, ele entrou na sala, ele já vai entrar dentro, ele vai aparecer dentro desse método. Dentro desse método, eu posso chamar outros métodos para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando ele entrou na sala, eu quero passar para ele qual que vai ser o joystick, ou qual que vai ser os controles dele, eu quero, sei lá, qual que vai ser o nick dele, o nome, enfim, todas as informações que você quiser passar sobre o jogador aqui, você pode pegar aqui direto. Entrou na sala, você atribui as informações aqui. E para você poder usar esse Player Joined, você tem que ter aqui em cima esse iPlayer Joined. Por quê? Porque daí ele vai pegar esse Player Joined lá do Network Runner. Network Runner você não consegue abrir ele, tá? Porque ele não é um script normal. Tem que abrir ele de outra forma. Mas ele vai pegar esse método que vai estar lá no Network Runner e vai abrir ele aqui, entendeu? Então você consegue trabalhar aqui. Quando um jogador sair, você pode trabalhar da mesma forma. Então o jogador saiu, vai aparecer aqui a informação que o jogador saiu, tal. Aí você pode trabalhar com ele aqui, ó. Se o jogador sair, você, sei lá, tira ele da sala, tira o nome dele, tira a contagem de jogadores, essas coisas todas. E depois aqui embaixo você tem o Send Load Done, que é o seguinte. Esse método ele vai ser chamado toda vez que a cena terminar de ser carregada. Vamos supor, você está no lobby, aí você quer entrar numa outra cena, seja lá na arena, no campo de batalha. Aí você chama a próxima cena, chama lá o próximo campo de batalha. Daí quando ela terminar de ser carregada, automaticamente ele vai ser chamado esse método aqui, ó, Send Load Done. Aí aqui você pode atribuir uma forma tipo para começar o script lá, para tipo ter a garantia que todo é uma forma de você ter uma garantia que todos os jogadores conseguiram chegar nessa cena também. Então, sei lá, carregou a cena, você pode botar um script lá, start game, alguma coisa assim, que daí ele vai começar o jogo, né? Vai começar a rodar tudo que você precisa. Você pode colocar aqui nesse start done, beleza? Aí, pra você ter isso aqui também, você tem que ter esse start done aqui também, ok? E aqui que você trabalha com todas as informações de quando o jogador entrar na sala.
E é isso, galera. Passei para vocês agora as informações um pouquinho mais avançadas sobre a criação de sala. Caso você tenha alguma dúvida, coloque aqui abaixo. Eu vou estar respondendo todo mundo. Se for uma dúvida importante, quem sabe eu trago para vocês, né, um outro vídeo explicando sobre. Seu like é muito importante. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque me ajuda bastante. Tamo juntasso e até o próximo vídeo.